Vamos começar pela definição. A entalpia é o conteúdo global de energia de um sistema. Assim é definido nos livros de química a entalpia, que a gente representa pela letra H. Então, quando se fala em energia, se a gente buscar os livros de física, nós encontraremos vários tipos de energia e encontraremos um estudo aprofundado desse assunto. Na química aparece o conceito entalpia, de símbolo H. E ele vem nos livros de química definido como o conteúdo global de energia de um sistema. Conteúdo global no sentido de que a gente soma todas as energias de um sistema e chama isso de entalpia. Mas o que é um sistema, né? Sistema é aquilo que a gente está estudando. Então, se eu tenho um becker com água misturada com cloreto de sódio, o que nos dá uma solução, né, gente? Porque solução é uma mistura homogênea. Eu tenho, ali é o meu sistema. O sistema é o que eu estou analisando no momento que for. O sistema pode ser uma outra situação. O meu sistema pode ser o encontro do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. E daí esse sistema, nós sabemos, vai gerar uma reação química. Então, entalpia é algo que existe em todo o sistema. Toda a situação que eu estiver analisando. É o conteúdo global de energia ali presente. Se a gente estudar a energia mais a fundo, a gente vai descobrir que existe energia cinética, energia rotacional, energia gravitacional. Na química, a gente simplesmente se preocupa com o seguinte: ó, existem várias energias aqui, vamos somar tudo isso aqui e vamos chamar de entalpia. Por que eu falei tudo isso? Porque no vídeo que eu indiquei para vocês, nesse vídeo eu ensino vocês a variação de entalpia de uma reação química. O que acontece é que os alunos fazem esse procedimento, acabam aprendendo, mas no fundo, quase ninguém sabe o que é entalpia. Então, que fique claro uma coisa aqui. Entalpia não é a mesma coisa que energia. Não é. Quando a gente tem uma reação química, existem substâncias na reação química. Vamos lembrar de uma coisa. Quando eu vou iniciar uma reação química, eu inicio com uma ou mais substâncias. Você vai me falar, pô, mas uma substância, pô, aí não dá reação. Dá sim, existe a reação de decomposição. Então, olha só. Vamos voltar lá. Numa reação química, eu tenho o início da coisa. O início da reação química, as substâncias, porque normalmente, de fato, são substâncias. Eu tenho mais de uma, normalmente eu tenho. É raro acontecer uma reação que começa com uma substância só, né? Uma reação de decomposição. Então, no início de uma reação química, eu tenho lá duas substâncias. Elas são chamadas de reagentes, porque são elas que irão reagir. E elas vão produzir alguma coisa. E essa alguma coisa eu chamo de produtos. É por isso que existem os reagentes e os produtos. Eu coloco uma seta no meio para separar os caras. Para deixar bem claro quem começou e quem terminou. Quem estava no início e quem estava no final. Quem reagiu e quem foi produzido. Então identifica isso. Cada substância tem sua entalpia, gente. E essa entalpia, como você pode verificar facilmente na tabela de entalpias de cada substância, você consegue chegar na entalpia de cada substância. Você pega esses valores e com esses valores na mão, aí é só questão de fazer uma soma. Olha só,
Você tem, por exemplo, lá nos reagentes, tem 2 reagentes, soma, você vai ter a entalpia dos reagentes. Vai lá nos produtos, pega cada produto e soma, você vai ter a entalpia dos produtos. E depois, para finalizar, né, para que você obtenha a variação de entalpia da reação, você vai pegar a entalpia dos produtos e subtrair da entalpia dos reagentes. Aí tem o gráfico, e aí existe a lista de exercícios para a gente repetir esse processo e gravar melhor. Então na lista eu coloquei outras reações. Tá ok, gente? Vamos nos lembrar que na hora de fazer o gráfico, é importante indicar no gráfico a energia de ativação da reação. Vamos lembrar o que é isso. A reação química, gente, são moléculas tendo que se chocar até se quebrarem. Se eu preciso de choque entre as moléculas, é necessário uma energia a mais para que esses choques ocorram. Vamos pensar aqui num exemplo, tá? Aqui, não se preocupe que isso aqui seja determinada substância. Isso aqui é totalmente apenas didático, tá? Eu não estou querendo representar nenhuma substância específica aqui. Olha só, se eu tenho uma reação química, as moléculas que vão reagir, elas têm que se bater até quebrarem aquilo que eu represento aqui com varetas, que são as ligações químicas. Então é necessário choque. Para vocês terem uma ideia, esse choque, ele não pode ser qualquer choque. É necessário vir numa velocidade tal e numa direção tal que esse choque seja efetivo. Olha só, não é só as moléculas se baterem de qualquer jeito. Elas precisam vir numa velocidade tal e baterem justamente na posição correta. Olha só, porque normalmente quando você coloca substâncias em contato numa mistura qualquer, as unidades formadoras das substâncias elas vão se encostar, mas você sabe que nem sempre isso dá uma reação química. E muitas vezes quando você quando você mistura substâncias que dão reação química, se as partículas formadoras dessas substâncias não se chocarem com uma colisão realmente efetiva, as moléculas não sofrerão a quebra de ligação ou de ligações que é necessária para que ocorra de fato uma reação química. Então por isso que esse choque que tem que haver entre as moléculas para quebrar uma ou mais ligações, a gente chama de colisão efetiva. E quando acontece esse choque, acontece uma coisa interessante. Você tem uma substância X formada por um tipo de molécula, uma substância Y formada por outro tipo de molécula. E eu estou falando aqui de uma reação entre substâncias moleculares. Existem outras formações. Existem substâncias formadas por íons e existem substâncias formadas por átomos isolados. Eu estou representando aqui substâncias formadas por moléculas, que a gente representa dessa maneira, né? O traço na química, que historicamente representa quem? Representa a ligação covalente. Então vamos lá, o que vai acontecer quando ocorrer o choque efetivo, a colisão efetiva? Para isso, para ser efetiva, eu tenho que estar já numa determinada energia, que é a energia suficiente para haver a quebra. Olha, gente, o que acontece? Você tinha duas moléculas aí, elas formam uma coisa só. E essa coisa só, ela vai existir por frações de segundo.
Essa coisa só que se forma, a gente chama de complexo ativado. É assim que ocorrem muitas reações químicas do nosso dia a dia, mas não todas. Quando nós estamos fazendo os gráficos de entalpia versus caminho da reação, existe um momento em que a montanha sobe, para, aí vem a descida, que inclusive parece muito com o nosso momento atual, né? A gente está esperando a hora que chega naquele ponto que a curva vai descer. E aí o coronavírus vai começar a perder o jogo. Aquele ponto, o ponto onde atinge o máximo do gráfico é o ponto, no caso da química, é o ponto onde se forma o complexo ativado. E por que que começa a descer o gráfico, a descer o valor da energia? Porque esse é o ápice energético da reação, para formar esse cara. Isso dura frações de segundo, aí a ligação é quebrada, e depois que a ligação é quebrada, existe não só uma ligação é quebrada, muitas vezes mais de uma ligação da molécula é quebrada, e aí vem a formação de uma ou mais novas moléculas, que são os produtos. Olha só, lembrem-se que quando eu calculo a variação de entalpia, essa variação de entalpia, ela pode receber um nome diferente de acordo com o tipo de reação onde eu estou. Se eu estiver numa reação de combustão, posso chamar a variação de entalpia da reação de calor de combustão ou variação de entalpia de combustão. Se eu estiver numa reação química de neutralização ácido-base, eu posso chamar isso de variação de entalpia de neutralização. Ou tem o apelido também, calor de neutralização, tá? Então na química existe muito isso, né? Existe muita coisa que acaba pegando apelido, né? Então a variação de entalpia na química recebe esse apelido de calor de reação. Nos vídeos que eu indiquei, além da aula principal que mostra como calcular o ΔH, ΔH é o símbolo da variação de entalpia, existe uma aula só de exercícios, tá? E às vezes para você entender o assunto você pode falar, puxa vida, mas eu queria saber o que é átomo, vai, vamos dizer assim. Não sei qual é a sua dúvida especificamente, mas você pode falar, puxa vida, você está falando aí de moléculas, mas você falou de ligação molecular. Eu queria entender o que é ligação molecular, não é dessa matéria. Então no próprio canal você vai em buscar e digita lá um tema que você vai cair, inclusive alguma playlist que tenha sobre o assunto.